Ô, Luan, tá perguntando a Maria Fiore, que acho que ela perguntou no Facebook, não sei qual rede que foi. Como orientar os meus filhos a usarem a internet de uma forma saudável? E a outra, que eu achei também interessante, o que mais me preocupa é a exposição da criança. Veja bem, esse é um dado, né? A doutora está falando de uma exposição em termos gerais. Ela ainda foi mais específica, a Roseli Fidelis da Silva. Ou seja, a criança está com aquela ferramenta e está se expondo. Qual é uma orientação geral que você tem em relação a isso? Essa é uma demanda bastante frequente na clínica, inclusive, né? Muitos pais vêm com essa demanda, então chegam para nós muitas crianças e aí esses pais têm muitas dúvidas, né, do que fazer e diz que a criança passa muito tempo no videogame, computador, enfim. Então essa é uma dúvida bastante frequente, né, da grande maioria dos pais, pelo menos. Como eu disse, né, existe uma forma saudável de se fazer o uso tanto da internet quanto dos jogos, das redes sociais, enfim. As crianças, elas são muito ligadas aos games, né? Então elas se interessam, hoje em dia está na época do YouTube, das lives e daqueles streamers, né? Então as crianças assistem muito, consomem muito desse conteúdo. O que normalmente eu oriento é que não é para proibir as crianças de fazerem uso das redes sociais ou dos jogos, né? Mas é importante estipular períodos que sejam interessantes da criança estar ali. Até porque os jogos e consumir esse tipo de conteúdo é entretenimento, é lazer, então entra também nesses aspectos da diversão. É importante não proibir a criança, mas estipular horários que são importantes dela ficar, né, fazendo essas atividades e também selecionar outros horários que sejam importantes para ela se dedicar aos estudos, por exemplo, ou outros afazeres que ela tem. Então, é muito comum, inclusive, de crianças que passam muito tempo, né, em jogos ou no YouTube, assistindo live e tudo mais, perderem o interesse por atividades acadêmicas, né, atividades escolares, enfim. Então, hoje a gente tem muitas crianças com demanda de um déficit de atenção. E aí a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a criança passa por todo um processo, é aplicada uma bateria de avaliações e aí a gente percebe que essa criança, na verdade, não apresenta nenhum tipo de problema atencional. É porque realmente as atividades escolares perderam o interesse para a criança. Existem outras atividades que são mais prazerosas, né, os próprios jogos. Então, é esses os cuidados que a gente precisa ter. De estipular um período em que tudo bem da criança ficar ali, assistir, consumir, né? Muitas crianças hoje têm o celular, inclusive, o celular próprio, mas também é importante de separar horários para que a criança possa se dedicar exclusivamente para as atividades escolares e que os pais também estejam muito presentes nessa educação, de estar com os filhos, de sugerir, inclusive, de fazer outras coisas fora de casa ou em outros lugares, ou mesmo dentro de casa, mas em família. Então é importante que os pais estejam muito atentos a isso e que participem principalmente de forma ativa no crescimento dessas crianças, sugerindo, chamando, convidando para fazer coisas diferentes, porque é assim que a criança também vai se dispor, às vezes até perguntar mesmo para a própria criança o que ela está com vontade de fazer, se ela quer jogar alguma coisa, se ela quer ir para algum lugar. Então tudo isso é importante, na verdade, né, quando a gente fala de usar a internet, os jogos e tudo isso de uma forma saudável.